Fala, Fernando, saudações. Olá, pessoal, espero que todos estejam bem. E hoje nós vamos falar de um tema que com certeza nunca saiu de moda e agora, principalmente, é um tema muito relevante para ser falado e discutido e tem a ver com os nossos idosos. É ou não é, Fernando? É isso aí. Satisfação, né? Estar aqui novamente. Saudar a todos aí que estão acompanhando o canal. E nosso convidado de hoje já estamos tentando trazê-lo aqui há várias vezes, né? É um tema que chama muita atenção. Vamos falar sobre o exercício físico para idosos, avaliação funcional de idosos. E é uma pessoa que tem uma experiência muito grande, trabalha com esse público há vários anos, faz pesquisas nessa área. Então, eu acho que vai ser um bate-papo muito legal, porque o envelhecimento está aí, né? A nossa sociedade está envelhecendo, cada vez mais esse tema vai tomando a sua relevância. Apresenta para a gente aí o nosso convidado. Com certeza. Pois é, o nosso convidado de hoje é o professor Marcos Borges. O professor Marcos Borges, ele tem graduação em Educação Física pela Universidade Federal de Minas Gerais, especialização em Fisiologia do Exercício na Saúde e na Doença pela USP. Ele tem título de especialista em Gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Ele atualmente faz seu doutorado pelo Programa de Neurociências da UFMG. Ele é membro da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, personal sênior, e aí ele vai contar um pouquinho para nós, né, dessa história aí do personal sênior, e tem ampla experiência aí na educação física, com ênfase em saúde, atuando principalmente nos seguintes temas: fisiologia do exercício, saúde coletiva e musculação. Ele tem uma participação também muito importante aí em projetos relacionados à academia da cidade. Bom, então, já nós vamos voltar aqui com o professor Marcos Borges. Antes disso, né, gostaria de pedir a todos que inscrevam aí no canal, acione aí o sininho das notificações e, se possível, compartilhe aí esse vídeo com o máximo de pessoas que puder. Então, já a gente volta com o professor Marcos Borges. Bom, já estamos aqui com o professor Marcos Borges. Eu sou Marquinhos, né? Satisfação em revê-lo aqui novamente. Você sabe que eu estava lembrando hoje, assim, gente, qual foi a última vez que eu vi o Marcos? Foi no meu casamento. Não sei se você lembra. Lá em 2008, você e a Vanessa, né? Isso tudo já? Já. E você já tinha cabelo branco. Cabelo branco, eu acho que só minha mãe e meu pai me deu de cabelo preto. Aliás, eu já te conheci de cabelo branco, você já tinha cabelo branco. Agora branqueou mais, o meu medo agora está caindo, não pode cair. Para pouco tiver. Tá certo. Seja bem-vindo, Marcos. Prazer revê-lo também. Ô, Fernando, prazer todo meu. Fabrício, quero agradecer essa oportunidade. Primeiro, de reencontrá-los e segundo, de participar do projeto que vocês têm. É uma honra estar nesse projeto, só vi gente de primeira, pesquisadores, profissionais, então poder fazer parte disso estou muito feliz. Mais uma vez, obrigado. Vai ser muito legal, tenho certeza. Marquinhos, seguinte, primeira pergunta que eu vou te fazer tem a ver com o que eu li no seu currículo, né? Que você é personal sênior. Eu queria que você contasse um pouquinho para nós aí, né? A respeito dessa sua trajetória até chegar a esse título aí de personal sênior. Esse termo é de 1997, personal sênior, no meio da graduação da Educação Física na UFMG, conversando um pouquinho com a Danusa, uma pessoa que eu tive um pouco mais de contato na área da saúde, Maria Tereza também estava na época, e eu já mostrava meu interesse, na verdade começou pela musculação. A musculação me fez entrar na Educação Física. E aí o olhar da musculação muito da hipertrofia, muito estético, ele me afastou um pouquinho. Tinha vários cursos. E eu participei do curso do Dr. José Maria Santarém, da USP,
fisiatra, reumatologista, amante da musculação. Eu tive o prazer de conhecer, conversar e ter um relacionamento e aprofundar esse conteúdo. E a musculação veio um idoso. O futuro é esse, a musculação para o idoso. E aí eu lancei o personal sendo assim, eu já era personal, porque agora vai ser personal de idoso. Conversei com a Danusa, Maria Tereza, todo mundo apoiou. E desde então eu comecei a chamar personal sênior, personal especializado em idoso. Na graduação, assim que terminou, eu fui para São Paulo, encontrei novamente com o Dr. Santarém, no curso de especialização da USP, e pude fazer uma imersão dentro do Hospital das Clínicas. E aí ele colocou uma academia praticamente só musculação dentro do Hospital das Clínicas. E aí eu pude ter contato com os pacientes e ver uma musculação voltada para as condições de saúde diversas, né? Do POC, cardiopata, hipertenso e assim por diante. Sarcopenia é um termo de cada 10 médicos que você conversava, 11 não sabiam o que você estava falando. Na verdade, sarcopenia estava começando a ser cunhado esse termo, 89, 90, Rosenberg, né, nos congressos, começou a falar esse termo. Tem uma particularidade muito interessante que o sarcopenia, o penia mesmo, ele teve a ideia para ficar muito parecido com osteopenia e depois osteoporose. Ele quis fazer um marketing mesmo ficar parecido, porque osteoporose e osteopenia era algo muito evidente na década de 90. Então ele queria trazer a perda de massa muscular para essa notoriedade. Então o personal sênior foi um projeto desde então, assim, hoje a cor oficial dele é verde, tudo, né? A empresa, a marca toda, mas começou com a cor azul, hoje já falado, muito incipiente, muito na boa vontade, errando muito, mas é um termo de 97, personal sênior. Hoje, eu agradeço, o Instagram está cheio de colegas usando o termo personal sênior. O objetivo é me empoderar dele, falar que é uma marca, não é uma marca, é uma forma do personal dizer que ele tem uma afinidade com o público idoso. E eu fico muito feliz, muita gente está usando o termo. E está ficando cada vez. Porque eu já tive problemas com esse termo, né? É mesmo? Eu dava meu cartão, a pessoa olhava para mim e falava: você é personal de velho? Eu não sou velho, não sou velho, não. Me devolvi o cartão, eu perdi o aluno, perdi a pessoa, o cara não entendia a proposta, envelhecimento saudável, bem sucedido, utilizando isso. Simplesmente a pessoa me ignorava, porque era um termo que ela não queria. E hoje eu tenho ex-alunas, né, excelentes profissionais que já estão com um estúdio que chama personal sênior, outros colegas atuam com personal sênior. Então eu fico muito feliz. Mas ele começou em 97. No momento, até recentemente eu tive com a Danusa, numa situação como essa assim, e ela falou: não, BJ, né, porque na faculdade todo mundo tinha um apelido, né, então muita gente chamava de BJ porque o nome é Marcos Borges Júnior, então Marcos BJ. Não, BJ, naquela época você já falava disso, né, da musculação para o idoso e tal. Falei, primeiro que eu gostava da musculação, depois me apaixonei pelo envelhecimento do idoso e deu um casamento legal. E hoje, né, ficou robusta essa ideia da musculação para o idoso. Sim. Marcos, você usa o termo sênior, né? E tem também o termo idoso. Eu sempre tenho essa dúvida, né, algumas vezes. Assim. Atualiza para a gente essa definição. O que é um idoso? Existe uma definição, um conceito do que é o idoso, a partir de idade, ou são, já entrando na questão da capacidade funcional, né? Quem é esse idoso que a gente está falando? Bom, tem o conceito até para termos de política pública, então, igual está acontecendo, fala grupo de risco, então, quando eu estou lidando com o monitoramento aqui do Covid, eu preciso de um critério para falar por que é grupo de risco, né? Então, a idade é muito usada ainda. A idade conceitua, até hoje, no Brasil particularmente, 60 anos idoso. Em diversos outros países já estão adotando 65 e tem países que já estão levantando o sarrafo, porque a perspectiva é outra, né? Então, quando se pensa em um indivíduo de 60 anos que viveu na década de 50, quando muitas leis foram organizadas, é completamente diferente do cenário atual. Para vocês terem ideia, a personagem do Sítio do Capão Amarelo, a Dona Benta, é um personagem de 60 e poucos anos. Né? Cabelinho branco, tricotando, sítio, aquilo ali é um estereótipo. E hoje está desconstruindo essa ideia. Então,
O idoso, em termos de política pública conceitual, de forma objetiva, a gente usa a idade, e o Estatuto do Idoso coloca 60 anos, para vários benefícios. Quando se pensa, aí o idoso é o indivíduo, é o objeto, envelhecimento é o processo, e velhice é a fase que a gente está vivendo. O indivíduo está vivendo, velhice é a fase, igual tem infância, tem a velhice. O envelhecimento não tem acordo na ciência. Assim, alguns autores consideram que o envelhecimento acontece a partir do nascimento e outros determinam um certo critério que é a perda da funcionalidade ou redução da sua reserva de funcionalidade ou uma etapa onde você atingiu o máximo da sua aptidão, tanto social, participação social, cognitiva, física, não só física, né? E você começa a perder. Então, não tem um marco cronológico, né? E o envelhecimento, as dimensões, elas são independentes. Eu posso ter um envelhecimento social diferente ou mais rápido do envelhecimento biológico. Eu gosto de concordar com os autores que acreditam que você envelhece a partir do momento que algumas perdas funcionais vão acontecendo. Porque eu não consigo conceber uma criança de 5 anos, quando ela faz 15, falar que ela envelheceu. Porque aos 15 anos ela tem mais chance de sobreviver, ela tem mais cognição, ela tem mais faculdades, domínios cognitivos, ela é mais forte fisicamente, ela tem uma capacidade social maior do que com 5 anos de idade. Então ela aumentou a capacidade de sobrevivência, de 5 para 15. Por isso que eu uso esse argumento, mas na literatura você vai encontrar pessoas que desde a concepção considera o envelhecimento, que biologicamente cromossomos e vai perdendo alguma coisa pelo processo de divisão celular, mas eu penso que a gente evolui fisicamente, socialmente, psicologicamente e vai chegar algum momento que essa perda acontece. Pode acontecer aos 60, eu na minha prática encontro idosos com um discurso social muito negativo, com uma condição física muito deletéria aos 58 anos. Não conseguem sobreviver sozinhos, não conseguem. Precisam de apoio e auxílio. E conheço pessoas de 85 anos, completamente superativos, completamente aptos para viverem sozinhos. Não podem ter nenhum distúrbio muito severo, é claro. Se tiver uma pneumonia, é coisa mais complicada. Não desafiam andar à noite, porque sabem que não têm a capacidade de lidar com a situação do horário da noite. Então, elas se organizam, mas vivem muito bem. Né? Então, esse conceito ele não é fácil. Assim, quem é o idoso? E há um conflito muito grande, né? E às vezes até um preconceito muito grande. Há um desejo muito grande das pessoas falarem assim, eu não estou envelhecendo. Né? De aceitação, né? Sendo que é um privilégio, né? Envelhecer é um privilégio. Né? O que a gente tem que pensar é se organizar e criar as competências para envelhecer bem, dentro do que é possível manejar. O que não for possível, muitas vezes uma doença severa, um câncer, um Alzheimer, algo que você não consegue dominar em todos os fatores, tem que lidar. A palavra-chave hoje mais prevalente no envelhecimento é a famosa resiliência, né? Sim. Todos os idosos bem-sucedidos são os idosos com grande capacidade de resiliência. Sim, com certeza. E a gente vive, né? Eu acho que a gente vai ver isso de forma cada vez mais clara, talvez até na nossa geração, né, Marquinhos? Quando a gente entrar nessa fase aí, né, dos 60, porque assim, antigamente a gente ainda convive com pessoas idosas, né, vamos dizer assim, que a preocupação com a saúde, na verdade, eu não sei se você vai lembrar de casos desse tipo, mas eu me lembro assim claramente de alguns anos atrás, o idoso ele fugia do médico, por exemplo, porque ele tinha medo de ser diagnosticado com alguma coisa. E hoje, com a importância da prevenção, a gente vê uma mudança de postura no que diz respeito a essa capacidade que o idoso tem hoje e terá cada vez mais de entender que esse processo de envelhecimento ele já vem acontecendo, de acordo com alguns autores que você citou, e que quanto mais você investir hoje, né, na sua qualidade de vida, menor chance você vai ter, né, de se tornar um idoso dependente. Eu lembro, o Marquinhos, que eu tive um professor que ele falava comigo assim, a pior coisa que você pode fazer
para uma pessoa idosa é carregar a sacola dela, né? Porque você está tirando a oportunidade ali dela de se exercitar, né? E aí vai, né? Ou seja, É isso a mesmo. visão que a gente tem que ter do idoso, a gente não pode olhar para o idoso com dó, né? Ou com pena e querer fazer tudo por ele, porque eu acho que isso, inclusive, ajuda a fragilizar ele, né? Nossa, falou tudo, falou tudo. Quem trabalha com os idosos acaba que expande a sua fala para os familiares. Tem momentos que você tem que lidar com os filhos, ou com o companheiro, ou com a companheira, a pessoa que lida mais com o idoso, ou até mesmo o cuidador. E em alguns momentos, o amor excessivo, né, essa proteção excessiva, você tem que educar os familiares, porque pelo amor, eles vão podando a autonomia do idoso, vão podando a independência dele. Então, se você tem um idoso, e eu falo por amor mesmo, diversas famílias com cuidado, com zelo, né? E às vezes eu falo, olha, você não vai amar menos se você deixar, né, ele ou ela ir até a padaria a pé, tomar a decisão, vamos Subir dizer, escada. subir escada, se esforçar, suar, cansar um pouco, né? Ter a sensação de que tem movimento, ter tarefa. Quando a gente pensa em funcionalidade, principalmente a educação física, ela fica muito focada no domínio físico. Mas como profissional de saúde, você tem que ver todos os domínios da funcionalidade. E um deles é a autonomia, que está relacionado com a cognição e o humor. O humor é a vitalidade, a vontade de ter participação social, é a vontade de querer fazer a sua aula de personal trainer, é a vontade de buscar a consulta. Porque às vezes o idoso até fala assim, eu não vou ao médico não, porque eu estou muito mal, estou com vontade, minha vida está sem sentido. Então o humor está levando a perdas funcionais físicas, neuromusculares, por falta de vitalidade. E quando que isso começa a acontecer? Quando a participação social diminui. E às vezes a participação social diminui por muito zelo. Não vamos levar papai não, porque lá na festa vai ter escada, aí é difícil, né? Não sei o quê. Vai ser tal horário. Não vamos viajar, não. Vamos viajar só a gente. Contrata alguém para ficar com ele, porque lá na praia a coisa é mais complicada. Então vai ter um isolamento zeloso, mas que causa um impacto enorme, porque já pensou, Fabrício e Fernando, se você perde a sua autonomia? Se seu filho chega e já fala, você não vai não, você não vai. Ou, às vezes, a esposa fala, você não vai, fica aqui que é melhor para você, eu estou falando que é melhor para você, você não vai. E, às vezes, isso vai acontecer de forma interativa, e não é pactuado. Sim. A pessoa fica objeto mesmo. Então, como profissional de saúde, como profissional de educação física, que trabalha com exercício físico, todo profissional que vai trabalhar com envelhecimento, com processo de envelhecimento com idoso, tem que ter uma visão mais ampla. E esse papel, e não é uma coisa muito diferente do que já acontecia há anos com a educação infantil. Um professor na escola, cuidando de uma criança, percebe uma mudança de comportamento, é muito natural ele chamar os pais, fazer uma reunião com a coordenadora, é muito natural ele ter uma visão ampla. A criança mudou e tal. É a mesma coisa que a gente tem que fazer com o idoso, né? Quantas vezes eu já dei starts assim, para investigações, né? E até chegar ao diagnóstico final de uma alteração cognitiva leve. Por que eu percebi? Porque eu dava aula 3 vezes por semana, toda vez que sentava no banco extensor, era a mesma história. O banco extensor era um start para aquele conto. E aí isso fica repetitivo. E alguns lapsos de memória vão acontecendo até que a família levou o geriatra e realmente o geriatra falou, não é Alzheimer nada, mas tem uma alteração leve, isso nos dá um direcionamento. Vamos tomar cuidado com o fogão, vamos tomar cuidado com o chale, vamos tomar cuidado, sabe? Então, essa é a visão que eu enxergo. O profissional ele tem que se apolar e começar a cuidar, ter uma visão mais ampla para atingir esse novo idoso que você colocou. Sim. A nova perspectiva de envelhecimento que a gente tem. Sim. Eu acho legal porque assim, eu li aquele material que você mandou, né, previamente, sobre a avaliação funcional, e essa visão mesmo multidimensional, né? E a gente que é da educação física tem essa visão mais, vamos dizer assim, motora, né? Uma ênfase na questão da mobilidade.
e você abre, né? Você fala da questão da cognição, da questão que você já comentou aí, né? Da mobilidade, da comunicação, da perda dos sentidos. Então, eu acho que isso é um alerta importante para quem vai trabalhar com idoso, com exercício físico, para ter essa visão mais ampla em relação a isso, né? Com certeza. E como é que é feito esse trabalho, Marcos? Como é que é a avaliação funcional do idoso, dentro dessa perspectiva? Já existe consenso assim, do que deve ser feito? Tem a avaliação na geriatria, ela já está muito bem, vamos dizer, construída. E a educação física ela é extremamente cobiçada na gerontologia. Então, o gerontólogo é todo aquele não médico, apesar que pode ser médico também, é porque o não médico não pode ser geriatra, mas o médico pode ser gerontólogo. Então, o gerontólogo é toda a profissão, não só da saúde. Eu tenho colegas arquitetos que fazem planejamentos para instituições de longa permanência, então eles são gerontólogos. E aí que eu conhecia a visão mais ampla. E a partir daí, eu comecei com essa bandeira minha de compartilhar com a educação física, porque as outras áreas da saúde, isso já é tratado desde a graduação. A avaliação multidimensional do idoso, na fisioterapia, terapia ocupacional, fono e assim por diante, própria medicina, na geriatria, ela é bem consolidada. E quando eu ia conversar com colegas sobre avaliação funcional do idoso, é exatamente o que você falou. Ou quando eu ia fazer até um curso, né, eu vou aprender com alguém, um pesquisador renomado e tudo voltado para o neuromuscular ou cardiovascular, mas de modo geral neuromuscular. É a capacidade de escada, é a capacidade de equilíbrio, é a capacidade de força, é potência muscular. Então, eu reduzi o idoso, se bobear, reduziu muito nos membros inferiores, né, fundamental, sem dúvida nenhuma, mas nos músculos. E tirou toda a visão como profissional de saúde. Trabalhar na saúde pública me levou, confesso que antes eu também tinha essa visão mais neuromuscular, mais física, né, da biologia, e quando eu fui para a saúde pública, que deu um grande start. Eu falei, não, como profissional de saúde eu tenho que ampliar. E qual que é o meu papel nesse multidimensional? Então, tem uma avaliação que ela vamos dizer assim, qualquer profissional de saúde pode fazer, perguntas básicas que todo mundo que lida com idosos. Então, é interdisciplinar, bem o fisioterapeuta, bem o teórico, bem a educação física, bem o psicólogo, e faz a triagem inicial. Então, eu, como profissional de educação física, eu posso fazer uma triagem de humor, com a escala geriátrica de depressão, tem 5, 10, 15 perguntas, dependendo do questionário que você quer usar. Eu tenho o mini exame mental, que é utilizado em larga escala para triagem. Muitas pessoas, às vezes, em curso me perguntam, mas eu não posso fazer diagnóstico. Nós não estamos fazendo diagnóstico. Nós estamos fazendo triagem. Quer dizer, como profissional de saúde, estou atendendo esse idoso, estou pegando todos os domínios para que ele funcione bem, para que ele tenha funcionalidade. Quais são esses domínios, até para a gente colocar para quem nos escuta aqui, para quem está assistindo? Eu tenho que ter uma visão da cognição, do humor, isso me dá autonomia. O humor e a cognição decidem como que eu uso meu dinheiro, para onde que eu vou, se eu quero ir, se eu não quero ir, autonomia. Eu posso ter um idoso com autonomia, mas que não tem independência. Quais são os domínios da independência? É a mobilidade, que está relacionada com o componente físico, tem que ter capacidade cardiovascular, tem que ter músculo, tem que ter capacidade de mover o corpo. E eu tenho os outros sentidos, que é a capacidade de falar, de escutar, para eu poder comunicar com as pessoas. Bom, dito isso, eu faço uma triagem em todos os domínios. Eu não fico focado só no neuromuscular, em todos os domínios. Observando alterações nesses domínios, eu mando para o especialista, eu encaminho para o especialista. Tem discussões que eu faço com um colega fisioterapeuta, tem discussões que eu faço com o geriatra, e aí, se eu puder deixar uma mensagem principal aqui, a principal, que idoso não tem dono. Idoso, ele não tem dono. O melhor atendimento do idoso é interdisciplinar. Isso é de forma indiscutível. Indiscutível. Então, qualquer colega de educação física que queira iniciar seu trabalho com idoso, ele vai lidar provavelmente com o geriatra que já possui
ele vai lidar, às vezes, com o nutricionista, que ele já possui, vai lidar com o psicólogo, às vezes, que você encaminhou ou que ele já possui. Então, todos nós sentamos e discutimos. Esse é fundamental, ter essa visão. Por isso que é multidimensional a avaliação. Eu até brinco quando eu vejo, falo assim, a avaliação física do idoso, né? Nós temos esse nosso conceito da avaliação física, que é já mais de 30, 40 anos que existe. Aí eu até brinco, então, física, vamos além. Física é um domínio da avaliação dimensional. Não tem que fazer não tem que fazer tudo em um dia só. Tem muita gente que me pergunta isso, na hora que vê esse material que eu separei para vocês, que eu acho que é uma porta de entrada, esse material, quando a pessoa lê no primeiro momento, ela fala assim, nossa, mas isso aqui eu vou ficar 2 horas. É muito, né? Não, exatamente não. Você vai fazer o seguinte, vamos fazer a triagem inicial, principalmente a triagem que está relacionada com os medicamentos, com as condições de saúde, a triagem que diz respeito à segurança. Quer dizer, eu vou pegar o idoso e vamos prescrever um exercício de segurança. Não posso ter nenhuma intercorrência. À medida que eu entro em contato com ele, eu posso escolher um dia para discutir o domínio do humor, no outro dia eu discuto o domínio da cognição e vou, a partir daí, faço o domínio da mobilidade e vou conquistando a visão geral dele. Não precisa ser tudo em um dia só. Né? A não ser que seja, quando fazem, até aqui no Hospital das Clínicas, quando encaminha no SUS, às vezes levam 3 dias. O professor Edgar, o geriatra, o autor desse trabalho, ele faz um trabalho belíssimo lá. Alguns idosos, pelo posto, pelo centro de saúde, encaminhados para lá para fazer essa avaliação multidimensional. E aí, alguns momentos levam 2, 3 dias, quando passa o dia inteiro, pede para levar lanche, para conseguir fazer tudo. Mas num treinamento particular, com o personal, você pode fazer um dia diferente, sem sobrecarregar o idoso. Sim. Esse material que você citou, a gente vai colocar na descrição do vídeo, porque ele é muito rico. Muito. Né? Eu vi que tem lá até uma previsão assim, de tempo para cada teste, né? Então dá para você se organizar ali e você vê que você pode fazer isso em 2, 3 sessões, né? E tem níveis. Então você tem, na caderneta do idoso, que o Ministério da Saúde coloca, você tem algumas perguntas básicas. Que aí, necessariamente, precisa de ser nem profissional de educação física. A gente fala que pode ser um colega, o ACS, né? O agente comunitário de saúde. O agente comunitário de saúde está muito próximo do idoso. Então, ele pode chegar perto do idoso, faz algumas perguntas, identificou uma resposta negativa, traz para a equipe de saúde da família, e aí lá a equipe faz uma avaliação mais robusta. Identificou respostas negativas, comprometimento, leva para o especialista, e aí aprofunda. Em cada domínio, ele tem como aprofundar. Tem um outro dentro desse, podendo contribuir aqui também, o índice de vulnerabilidade clínico funcional 20, chama IVFC 20. 20 porque são 20 domínios, 20 perguntas. Esse, para qualquer profissional de saúde, ele dá um direcionamento, ele está dentro desse material, mas se você digitar no Google, domínio público, os trabalhos de validação, né, do questionário. E são os que eu mais defendo para entrar dentro da educação física. Até mesmo nas famosas avaliações físicas de academia particular, que o turno da manhã está cada vez mais ocupado por pessoas idosas. E a questão é você acompanhar, gente. Pensa bem, se você é personal de alguém de 70 anos, se você der 5 anos de personal para ele, 5 anos para cima, ele alcançou 75. Então, muita coisa acontece em 5 anos, de 70 para 75. E o envelhecimento ele vai ficar mais acentuado, principalmente depois de 80. Depois de 80, inclusive, na gerontologia, a gente considera um outro tenta colocar nomes, né? Quarta idade, outra escala, né? Mas é um outro. Não dá nem para fazer pesquisa misturando. Se eu pego uma pesquisa e coloco 85 anos e 65 anos, não dá. Não dá. A pesquisa hoje ela já tem que ir para baixo de 80 e acima de 80, né, na gerontologia. Não mistura. São fisiologias completamente diferentes, são situações completamente diferentes. Com certeza. Ô Marquinhos, olha só. Eu também tive a oportunidade, né, de ler aí o caderno. É um caderno, né, na verdade, que você mandou. E
muito interessante. Realmente, isso que você falou foi a primeira impressão que eu tive. Foi assim, um volume muito grande de informação. Mas, ao mesmo tempo, né, e à medida que você vai falando aí, eu vejo cada vez mais a importância realmente do profissional de educação física. Porque, assim, essa avaliação multidimensional, como você disse, a gente sai dessa questão simplesmente músculo-esquelética, osteoarticular, né, que realmente os cursos, né, de graduação em educação física focam mais nessa área. E essa formação mais multidimensional, ela é muito importante, eu vejo ela realmente como fundamental, principalmente para o profissional de educação física. Por quê? A avaliação multidimensional, como você comentou, ela é multidisciplinar. Eu tenho geriatra, eu tenho psicólogo, eu tenho nutricionista, fisioterapeuta. Mas se a gente for colocar na prática, o geriatra, vamos lá, o idoso vai ver o geriatra, sei lá, uma vez por mês. O psicólogo, vamos lá, uma vez por semana. E o profissional de educação física, às vezes, todos os dias. Então, assim, eu vejo o profissional de educação física, a necessidade, né, de entender bem essa avaliação multidimensional, porque, assim, eu percebo como uma pessoa mais capaz de perceber a evolução daquele idoso no seu dia a dia. Eu não sei se você, né, o que você tem a falar aí sobre essa coisa do trabalho mesmo, né, do profissional ali no dia a dia, com essas ferramentas que você está comentando com a gente. Essa sua colocação foi ótima. Eu consigo dar alguns depoimentos aqui, porque eu sou muito verdadeiro. Como eu comecei a trabalhar com idoso muito cedo, eu comecei pelo neuromuscular. Eu me intitulava personal sênior e vendia a ideia de que eu ia fazer o idoso, ia praticar um leg press com boa intensidade, e eu vendia a ideia de que eu ia combater sarcopenia e que ele ia ficar beleza por causa disso. Foi assim durante muitos. E em alguns casos deu certo, eu realmente cumpri minha promessa, mas em outros eu fui perdendo alguns alunos, não entendia muito bem o que estava acontecendo, e falta de competência mesmo, de conhecimento. À medida que eu fui me capacitando mais, entrando na visão multidimensional, eu comecei a ver que eu estava perdendo às vezes a pessoa, porque eu não estava tendo uma visão na cognição, não estava tendo uma visão no humor, e eu tenho diversos relatos. Por exemplo, uma idosa que fazia jump comigo, né, 68 anos, fazendo jump, e aí em alguns momentos ela pedia para não fazer um circuito funcional, eu todo técnico, funcional, jump, equilíbrio, e não tem que fazer, e ela, não vou fazer e tal, mas assim, depois de algum tempo, amadurecendo, né, na profissão, ela persistindo, a gente foi conversar, qual que era a questão? Tinha um escape de urina, tinha uma incontinência urinária que o jump causava, e isso gerava desconforto, porque, enfim, tinha toda uma situação constrangedora que ela não queria, né, muito pertinente. E a partir daí, eu já tinha perguntado, como ela não tinha falado nada comigo, e com alguma dificuldade eu consegui conquistar esse discurso, eu perguntei se já tinha ido ao geriatra, ao fisioterapeuta e tal. Ah, não, aí eu fui encaminhando e a gente foi fazer o cuidado dessa questão, dessa condição de saúde que ela precisava. Mas eu demorei para ficar atento a isso. Hoje não. Hoje eu já, se sai do jump e vai para o banheiro, eu já estou ligado, ou se faz alguma coisa diferente, eu estou ligado. Então essa experiência eu fui construindo. Outra, com pressão arterial, fazendo exercício físico, aí fazia a aferição da PA, estava lá de 180 por 90, 18 por 9, aquela coisa toda, mas aí eu olhava a receita, tudo certo, o que está acontecendo, o que eu fui descobrir, para ele não ter urgência urinária, porque usava hidroclorotiazida, usava um diurético, ele não tomava antes do exercício. Aí são coisas que você vai aprendendo e que se você não amadurece profissionalmente, né, se eu fico ali, né, muito na educação física, se eu não amplie meu olhar, eu ia perder essa orientação. E tem milhares de casos para contar aqui que, vamos dizer assim, exatamente esse meu contato diário é que foi permitindo enxergar alguma coisa. Mas eu tinha que ter a lente certa para enxergar. E a lente certa foi quando eu entrei na visão multidimensional, sair do músculo. Isso. E escutei isso de um grande professor, amigo meu, que ele falou assim, o que adianta ter um quadríceps forte se o idoso não tem vontade de usar? Ou se ele não sabe usar? E por que seu idoso forte do leg press continua caindo? Será que é porque ele não está enxergando? Vamos pensar, por que eu não posso dar o start da investigação
oftalmológica. Por que eu não posso? Eu sou profissional de saúde. Né? Eu posso entregar algo para o idoso e perceber que ele não está conseguindo ler, e por isso ele está ficando caidor. Então, o que você falou é muito, muito próximo, inclusive da saúde pública. Sim. Eu trabalho na Academia da Saúde, né, que é o termo do governo federal, mas aqui em Belo Horizonte a gente chama de Academia da Cidade. Encontramos 3 vezes por semana. E muitas vezes nós temos informações que a equipe de saúde da família, que cuida desse idoso, não tem. E a gente é que leva essa informação, a gente que vai matriciar essa informação. Então, sua colocação é muito pertinente. Mas a gente tem que amadurecer, realmente, tem que pôr a lente certa para poder enxergar. E eu vejo muito, eu vivi muito isso. Né? Sair bem do treinamento, bem focado, não que não tenha que ser. Sim. A visão é dizer que não é só isso. Eu antes achava que eu era um grande personal de idosos, porque eu sabia fazer um treinamento que não elevava muita pressão, um treinamento que dava uma adaptação neural favorável. Eu achava que eu era um grande personal de idosos. E hoje eu vejo como que eu era falho, como que eu tinha que ter mais competências, né, mais habilidades. Ô, Marcos, você tocou aí, de leve, algumas coisas relacionadas à política pública, né, à saúde pública do idoso. Então, você foi da Academia da Cidade. Eu lembro que eu participei da primeira reunião para esse projeto. Acho que a Vera está lá ainda, tá, né? Vera aposentou. Aposentou, né? Eu lembro que eu participei da primeira reunião e a visão, eu estou lembrando, a reunião, acho que isso tem mais de 12 anos, eu lembro dessa reunião para isso. O pessoal da Hospital das Clínicas, e a visão lá era um pouco essa, né? Eu vejo como a coisa evoluiu, né? Como é que você vê hoje a saúde pública do idoso, né? A gente tem uma discussão aí do papel do SUS. Como é que a gente está cuidando desse idoso? Como é que você vê o sistema como um todo está atendendo o idoso dentro dessa visão multidimensional que você está comentando? É muito heterogêneo. Por exemplo, esse caderno que eu compartilhei, ele é do Paraná. Isso. E essa equipe lá da Secretaria de Saúde buscou um profissional, um geriatra mineiro, né? Professor de Gar, professor aqui da Medicina do Hospital das Clínicas, uma das referências aí na avaliação multidimensional. E esse caderno, por exemplo, é para que as pessoas da atenção básica, que não são especialistas, né? Então, um clínico, porque o que eu estou dizendo acontece com a medicina também. Às vezes, uma queixa do idoso, um clínico, no centro de saúde, né? Na unidade de saúde, no posto, como a gente costuma falar, não é valorizada. E se essa queixa fosse feita por um geriatra, para um geriatra, ela seria valorizada e teria um olhar mais amplo. Então, para todas as profissões na atenção básica, que não é o local do especialista, eu estou vendo um movimento de se colocar a avaliação multidimensional na atenção básica, que é a porta de entrada do idoso, né? Ele frequenta muito, e a partir daí ter, no mínimo, uma capacidade de manejo. E eu posso falar isso, aqui em Belo Horizonte está acontecendo esse movimento também. Se você me perguntar, eu acho que é um movimento, em termos, né, de Brasil, está tarde. Opinião pessoal minha. Tinha que estar acontecendo. Esse movimento tinha que estar mais rápido. Mas está acontecendo. As pessoas estão entendendo que se não tiverem uma forma de acolher o idoso na atenção básica com uma variação mínima que identifique desvios de funcionalidade, nós vamos ter problemas futuros que o serviço público não vai dar conta das condições crônicas. E posso até falar, porque são diversas situações de saúde, condições de saúde que levam à perda da funcionalidade. Hoje nós temos mais uma. Hoje nós temos o pós-Covid, a síndrome pós-Covid, então, que está afetando todos os domínios da funcionalidade. O idoso está saindo deprimido, o idoso está saindo desorientado com déficit de atenção, uma sarcopenia severa, bem próxima da sarcopenia causada pelo câncer. Então, assim, uma perda de massa muscular tão acentuada, né, a caquexia tão acentuada. Então, nós temos hoje mais uma condição de saúde para ajudar na perda da funcionalidade. Então, a atenção básica precisa, porque o número de especialistas é muito baixo. Quando se pensa especificamente em educação física, o programa Academia da Saúde ele está cada vez mais forte no Brasil. Ele é colocado de diversas formas nos municípios, não é todo mundo no mesmo padrão Belo Horizonte. Belo Horizonte tem um padrão muito bem construído, a Vera, o professor Rony, a equipe da primeira geração que construiu deu uma base muito forte.
evoluiu muito de lá para cá, como você colocou, e é uma porta de entrada para a manutenção da funcionalidade, é uma porta de entrada para cuidar do idoso. Que aí o exercício físico, como ferramenta, proporciona, sim, o nosso aspecto neuromuscular, cardiovascular, promove um convívio social fantástico. Fantástico. É um local de participação social. O idoso pode tomar decisões sobre diversos aspectos do funcionamento. A gente tem o conselho do idoso participando disso ativamente. Temos um aspecto, atenção constante com o humor do idoso. Quer dizer, o idoso que chega mais deprimido, triste, alterado. A tristeza ela é normal, né? Não estou falando que quando ele está triste a gente liga a luz de alerta, não. Mas se essa tristeza dura 2, 3, 4 semanas, a gente já chama, conversa, então a gente está com esse olhar constante, que a gente conta 3 vezes por semana, né? Alterações na audição, na fala, na visão, a gente consegue perceber. Então, se você me perguntar como é que está o cenário hoje, está caminhando sim. Prova disso é o caderno. Belo Horizonte tem um caderno próprio também, está acontecendo. Eu posso fazer ressalva que a gente está há alguns anos para trás. Do meu ponto de vista, como gerontólogo, eu me dou o direito de falar isso. A gente já tinha que ter essa política mais forte, mas está acontecendo. Ô Marquinhos, e aí você tocou num ponto aí crucial que eu ia te perguntar, que você já começou a dar esse direcionamento aí. E a questão da pandemia, né? Ou seja, o pós-pandemia, você acha que isso pode ajudar a acelerar essas políticas? Por que eu estou falando isso? Você mesmo já comentou em relação a idosos, né? Que não só idosos, né? Eu acho que todos nós sofremos muito com a pandemia, mas o idoso mais, porque querendo ou não, até pelo menos a chegada da vacina, você lidar com um grupo que normalmente já tem uma fragilidade e sensibilidade maior. E sendo, pelo menos até pouco tempo atrás, né, o principal foco aí da pandemia do ponto de vista de risco, eu consigo enxergar cada vez mais esse papel multidimensional, e aí pensando na atuação do profissional de educação física com esse público, eu tenho certeza, né, acho que deu para a gente perceber que isso só vai aumentar a valorização do profissional de educação física, e principalmente com esse público, né, pensando na política pública, na academia da cidade, no personal, seja lá o que for. E aí, a gente já comentou um pouquinho aqui em relação à formação do profissional de educação física, né? A gente vê muito pouca coisa assim de forma mais aprofundada, como o pessoal, por exemplo, da fisioterapia vê, né, em relação à geriatria. O que você acha aí, pensando no aluno, né? A gente tem no canal muitos estudantes de educação física, e muitos até já com uma certa dom, vamos dizer assim, né, de trabalhar com esse público, mas a gente sabe que precisa de formação, né? Como é que você vê aí esse futuro para esse aluno de graduação, que ainda está aqui na graduação e que pretende aí, né, lidar com um público que eu tenho certeza que é um público muito interessante do ponto de vista de mercado mesmo, né? Como é que você vê isso? Uhum. Deixa eu só acrescentar uma coisa, Marquinhos, assim, pensando assim, né, na minha formação, né, fazendo uma reflexão, né? Eu não vi praticamente nada, né? Então é muito pouco. Então hoje já tem a disciplina, mas a gente ainda acha pouco. A gente precisa avançar um pouco, né? Fazer uma crítica da do nosso currículo, essa formação dos profissionais de educação física. Acho importante isso. Eu já fui chamado para essas discussões e eu tenho um ponto de vista que eu vou compartilhar com vocês. Só que eu queria reforçar a primeira fala do Fabrício, de o que a pandemia fez com o idoso. Então eu tenho assim, a pandemia ela trouxe o idoso para o cenário, sabe? Porque nos congressos da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, há mais de 10 anos nós já discutimos que lá não existe essa conversa que o Brasil está envelhecendo, que o mundo vai aumentar. Já entre a equipe, entre geriatras, gerontólogos, assim, estamos velhos, estamos de cabelo branco, estamos já precisando atuar dessa forma. Estou falando de 10 anos atrás. E quando você assistia aí um jornal, ou até um
um outro colega, às vezes, que não estava tão próximo da gerontologia, falava assim, o envelhecimento está acontecendo, muito em breve o número de idosos vai aumentar, e o discurso é muito esse. E aí veio a pandemia e, pum, estampou o idoso, né, para todo mundo ver, tem idoso para todo lado, idoso, aí todo mundo começou a enxergar que tinha um vizinho idoso, aquele invisível, sabe? Todo mundo começou a entender que não é mais só Japão, não é mais só, sabe, Dinamarca, não é só esses países, não. Todo lugar, a Itália, né, que todo mundo fala, a Itália está importando porque não tem jovem. Não, o Brasil também. Pode olhar seu condomínio, pode olhar sua rua aí que você vai ver um idoso. Então, colocou, os holofotes foram para os idosos e aí ele se tornou visto, vamos dizer assim. Isso eu penso que a pandemia fez a projeção do idoso. Já a nossa formação, nas instituições que nós trabalhamos, já tinha lá uma proposta, e aí eu fui sempre tentando ver se colocava gerontologia aplicada à educação física. Era assim que era chamado nos outros cursos, né? Gerontologia aplicada à fisioterapia, gerontologia TO e assim por diante. Bom, nunca consegui. Então sempre ficava assim, exercícios físicos para idosos, grupos especiais, atividade física para terceira idade. Nossa, aquilo remoía até o fígado quando pensava em terceira idade no currículo, né, no nível superior, o termo terceira idade. Enfim, eu tentei fazer uma lato sensu como coordenador, lancei especialização de gerontologia para profissionais de educação física, o pessoal não entendia. Só deu certo quando mudei prescrição de exercício físico para idosos, aí deu certo. Enfim, a educação física é muito infantil até hoje. Se dedica, às vezes, 20 horas da grade curricular, do tempo total de graduação, 20 horas, disciplina de 20 horas, às vezes 40 horas no máximo, um encontro semanal para poder falar. Às vezes encaixa dentro dos grupos especiais, então jovem vê gestante, criança, hipertenso, diabético, idoso, tudo numa alavancada só. E aí surge mais uma área de atuação, né? A educação física é muito versátil, isso é um ponto muito forte. A gente agora está na saúde pública, estudando SUS, vai ter concurso agora. O PPH lançou edital, né, para profissionais atuarem nas academias da cidade, em todas as áreas da saúde. Então, como é que isso tem que mudar na graduação? Como é que isso tem que acontecer na graduação? Primeiro, entender o SUS desde o primeiro período, não deixar para o final, sabe? Trabalhar dentro dos ciclos de vida, não só o idoso, mas estou falando agora do SUS, da política pública, inserir essa informação desde o primeiro período. Porque eu falo que se você dominar esses princípios do SUS e aplicar no serviço privado, você vai oferecer o que qualquer empresário quer. É o famoso excelente atendimento. Porque a teoria do SUS é fantástica. Eu sou defensor do SUS em todos os aspectos. Então, a teoria do SUS, da visão integral, interdisciplinar, planejamento de saúde, se você traz isso para o setor privado de saúde e educação física, setor privado de saúde e educação física, nós chamamos de academia, fitness, se você traz esse conceito de saúde para dentro desse setor privado, sua academia vai ser diferente. Sua academia vai ser um local onde hipertenso tem a PA ferida antes de fazer uma esteira, né, que o aparelho de pressão fica lá na mesa da sala de musculação, todo mundo tem acesso. O diabético tem a sua glicemia monitorada, o idoso tem uma visão multidimensional. Então, se você traz o SUS para dentro do setor privado, os princípios e a teoria, você vai oferecer o que todo empresário quer, um serviço exemplar. E isso tem que ser trabalhado desde o primeiro período, não pode mais ficar para o último período, naquele ponto final. Sim. E eu imagino também que o estágio tem que ser um centro de saúde, o estágio tem que ir para as prefeituras, a instituição tem que fazer uma parceria com o município para o município receber, igual ele recebe todas as outras áreas de saúde. Eu recebo todas. Passa lá na academia da cidade. Estudantes, acadêmicos de medicina, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicologia. E estou recebendo educação física de uma instituição particular, mas não tem da instituição pública. Ainda não tem. Não sei se está em construção isso, essa parceria,
Não sei se isso vai acontecer como está acontecendo, ou às vezes está acontecendo em um outro local, né? Também não domina todos os espaços. Mas eu acho que tem que colocar esse profissional lá. No outro campo, que é pouco divulgado, eu sou preceptor da residência multidisciplinar na saúde da família em Belo Horizonte. Então, nós recebemos 2 vezes por ano 2 profissionais de educação física. E a gente fica com 2 de R1 e 2 de R2. Né? Residência de primeiro ano e residência de segundo ano. São 2 anos de residência, atuando, exercendo educação física no grupo, no centro de saúde, nas academias da cidade, conhecendo o serviço público. Então, uma forma de você se especializar seria essa também, procurar as residências multidisciplinares, os diversos municípios que tem. Eu sei que não é só Belo Horizonte, não. Aqui nós temos. Tem também? Temos. Pois é. Inclusive, a educação Então, física está lá, né? O professor Flávio, que é daqui, ele é representante aqui da educação física. Realmente, né? É algo assim que o idoso está muito presente, porque eu sei que ele já conversou comigo a respeito do tipo de atendimento, né? Que acontece na residência. E aí você falou muito bem a questão da formação. Não dá, né, Marquinhos, para a gente ver atividade física para a terceira idade como um componente de parte da disciplina de grupo especial, que já vê um monte de coisa. E, na verdade, às vezes o idoso chega ali com aquilo tudo junto e mais alguma coisa, né, Marquinhos? Exatamente. E não definir o sujeito pela condição de saúde. Sim. Porque, às vezes a gente fica extremamente focado nesses parâmetros de saúde, que são importantes. Mas a gente tem que buscar entender também o que é importante para ele. Exatamente. Meu objetivo não é acabar com a medicação. Ele não vai acabar. Sim. Ele não vai tirar essa medicação dele. Você pode diminuir um ou outro, melhorar o quadro dele, estabilizar. Mas o que ele quer, gente, quando escuta o idoso, não trata ele como se você soubesse tudo que é bom para ele, não. Eu aprendi isso. Escuta, o que você quer? Eu tô querendo, se eu tiver vindo aqui de ônibus, tá ó, bacana, eu vou fazer ginástica com você. É isso. Às vezes eu faço percepção subjetiva de esforço no meio da aula, eu dou a regência de aula, né, aula coletiva e tal. Aí eu vou perguntar, como é que tá aí a aula? Me dá uma nota de esforço. 10, nota 10 dessa aula boa. Não é disso que eu estou falando, estou falando assim do cansaço. Não cansa não, é bom demais. Que é ótimo. Nota 10. Então, escuta ele, gente, escuta. Ele vai te dar um sinal. Olha que perigo, né, Marquinhos? Se você for olhar só para o físico, né, para a parte da fisiologia ali, teoricamente você vai mandar o cara parar na hora, né? Senão então para. Exatamente, até você explicar que eu não estou pedindo nota pela qualidade da aula, tipo assim, a alegria dele, né, do esforço. Sim. Mas alguns já estão bem treinadinhos, uns falam, não, professor, nota 5, hoje respirei mais, nota... Eles vão comentando, você vai educando, vai acontecendo. Eu falo, primeiro, recado assim, quem quer começar, então você tem às vezes um aluno seu, recém-formado, ou está nos anos finais, tem sim os domínios básicos que você tem que ter essas competências mesmo. Então você tem que ter uma metodologia de exercício clínica bem apurada. Né? Não pode ter dúvidas sobre o sistema cardiovascular, não pode ter dúvidas sobre o sistema neurológico, não pode ter dúvida. Antigamente isso era diferencial. Antigamente se falar sarcopenia e pressão arterial o papo do assunto. Nossa, não, isso é básico, você não pode mais achar que você domina isso, você é um especialista. Depois que você dominou essa parte clínica, né, sabe qual que é a PA segura, sabe qual que é a glicemia segura, dominou a parte clínica, ok. Aí você vai para outro segmento, que aí você vai ter as competências socioemocionais para que a coisa possa acontecer. Entre elas, a empatia é carro-chefe. Eu tenho que me colocar no lugar do outro. Nas minhas disciplinas, nos últimos anos, né, quando eu dava disciplina, eu comecei a amarrar o joelho dos meninos com faixa, eu dava óculos de natação, todo rabiscado com caneta, para o cara enxergar mal, eu mandava ele subir a escada, eu não só correndo essa escada aí, eu se subir correndo essa escada, com o joelho travado para dar faixa, o óculos não deixando ele enxergar direito, para ver se ele se colocava, para ver se ele percebia as dificuldades. Né? A ideia
envelhecimento torna a pessoa chata, envelhecimento torna a pessoa ranzinza. Não, não é isso não. Você vai ter pessoas alegres, só que porém você tem que entender que essas pessoas, os desafios são diários. Para tirar vocês da homeostase, precisa de muita coisa. Para tirar o idoso da homeostase, poxa, gente, às vezes o lance de escada já é um desafio, uma compra um sacolão é um desafio, e quando ele faz exercício com você e esses desafios vão ficando mais fáceis, nossa, o reconhecimento é enorme. Então, nós tivemos em alguns momentos as pessoas falam, mas a academia da cidade precisa de um pezinho leve, ou isso, ou aquilo, aparelho adaptado. Então, gente, precisa de pouco. Tá? Eu vejo aí uma apologia, às vezes, não que seja contra, mas eu vejo jovens formados já dando pliometria, e aqueles circuitos elaborados, e nem você está conseguindo fazer esse circuito, mas a tendência agora é essa. Calma, gente, você vai ter um idoso para esse circuito, você vai ter um idoso para essa pliometria. Mas não é assim também, você precisa fazer tudo, sabe? E paulatinamente, o ritmo é outro, sabe? As metas são... Você não corta um idoso que está dando um discurso, compartilhando algum afeto, você não corta ele para falar que o tempo, a pausa acabou e que fisiologicamente ele precisa fazer a repetição que você quer, a série. Você não faz isso com o idoso. Não fala nada agora não, porque agora nós vamos fazer isso, senão não dá hipertrofia, sabe? Não é assim. Vamos equilibrar as coisas. Né? As pessoas têm que viver, elas não vão jogar vôlei, elas não são atletas. Então, desconstruir um pouco essa parte tão pesada do tecnicismo. Isso não é só educação física, tá, gente? Essa crítica da gerontologia é para todos. Nós temos colegas médicos que vão aumentando a medicação para a pressão arterial. E quando você faz uma pergunta simples sobre a vida do idoso tem um filho que está roubando a torneira para comprar droga. Explica que pressão que vai ser controlada. Sabe como é que você vai controlar essa pressão desse idoso? Mandando ele para assistente social, para o psicólogo, que vai dar a capacidade de lidar com o problema, vai acalmar e a pressão vai diminuir. Se o médico não tem esse olhar também, se ele for tecnicista no núcleo duro dele, vai meter beta-bloqueador, hidroclorotiazida, nolodipina, e vai, quando você vê, tá forte farmacêutico. Então essa é uma visão que tem que ser desenvolvida já na graduação. Sim. Ô, Marcos, eu vou te falar de uma questão que, assim, acho que a gente fechar, né? A gente já está seguindo aqui chegando nessa semana final, mais um pouquinho. Assim, você é um cara que começou pelo fitness, vamos dizer assim, né? Essa pegada mais da musculação e tal. Você deu várias dicas aí de que como que seria esse serviço, vamos dizer assim. Eu estou pensando agora na academia, tá? Seria que o idoso está chegando aí nas academias. A gente vai mencionar de manhã cedinho ali, esses caras, né? Estão chegando lá. Que tipo de exercício? O que você pode falar assim, em termos mais prático mesmo, que está lá na frente, né? Que dê mais, vamos dizer assim, ênfase a algum tipo de exercício, mais ênfase, tipo de trabalho que deve ser feito. Como é que você vê essa abordagem? Assim? Existe uma receitinha, vamos pensar assim, prática para quem está lá na ponta? Olha, o idoso do setor privado, né, das academias particulares, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, normalmente é um idoso menos vulnerável do que a saúde pública. O idoso que consegue chegar sozinho, ele mesmo faz a regência, né, da vida financeira dele, ele mesmo paga a academia, ele mesmo às vezes chega dirigindo, então vai ter seus 65, 70, 75 anos, tranquilamente, ou até mais. Então, ele chega com você com uma funcionalidade muito boa. A sua responsabilidade é tentar sustentar essa funcionalidade o maior tempo possível, dentro do que compete. E o ciclo, vamos dizer, a receitinha ou a recomendação geral, elas são todos os domínios do mesmo adulto jovem. A grande pegada hoje que eu acho legal é que não se exclui nada, igual excluía antigamente. Antigamente excluía o treinamento de força, valorizava o treinamento aeróbico. Hoje não. A receita, a recomendação dos posicionamentos, né, Colégio Americano de Medicina do Esporte e outras instituições tem que ter um componente de força, principais grupos musculares, voltado para manutenção do tecido muscular, voltado para neural e progride com uma ação concêntrica mais rápida, progride com uma potência,
seria fantástico progredir sem muita complicação, sustentar uma aptidão cardiovascular boa, compatível com a vida, não sem necessidade, às vezes, de um VO2 que dê para ele correr a volta da Lagoa da Pampulha ou um futebol, a não ser que seja do desejo. Mas se o desejo é qualidade de vida, viver bem, não cansar no final do dia, é um componente mesmo que a gente tem na manutenção do cardiovascular. O que difere do adulto jovem? Tem que ter componentes relacionados com a funcionalidade, e aí tem uma capacidade coordenativa que é mais valorizada que o equilíbrio. Entendeu? Então, assim, ter tarefas de equilíbrio dinâmico, estático, tem que ter. É recomendado. Pode ser periodizado, pode ser elencado em momentos distintos. Quando, eu costumo dizer assim, até os 80 anos, faz esse mix. 3 vezes musculação, 3 vezes aeróbico, intercalando com momentos de equilíbrio, mas assim, passou dos 80, eu ia valorizar um pouquinho mais o nervo muscular. Entendeu? Porque aí você começa uma corrida contra o tempo aí da perda de massa muscular mais acentuada. E aí eu honestamente dar um valor maior, e aí um ponto de vista, tá? A literatura não é fechada nisso, mas um ponto de vista eu valorizaria mais o neuromuscular, uma musculação, porque ela ia sustentar todos os componentes necessários para a qualidade de vida dele, mantendo o coordenativo. O coordenativo pode dar acoplamento, aí a gente resgata tudo aquilo da educação física escolar. Equilíbrio, acoplamento, diferenciação, você começa a valorizar essas estratégias. E o cardiovascular, sendo necessário avaliar, permanece. Senão, eu até abriria a mão, para falar a verdade. Idosos mais velhos, 80, 90 anos, eu valorizo mais os componentes de força e coordenativos. A gente está chegando no final, né, e Marcos, a gente tem o costume aqui de pedir dicas, né? Você já deu dica aí desse material aí que a gente vai deixar disponível aqui para o pessoal. E a gente deixa um espaço para indicação assim, ou de filmes, ou de livros, alguma coisa nesse sentido que pode ter relação com o tema ou não. Você tem alguma coisa para indicar para a gente? Filme, eu fiz até uma colinha aqui, não posso deixar passar batido. O Pai, que vai aqui em 2020, né? Deve estar disponível em breve aí pra gente. Se não me engano, com o Anthony Robbins. Alice, que é uma professora, não vou dar spoiler não, só comentar já. Uma professora universitária, pesquisadora, cientista, e começa a dar uma alteração cognitiva precoce, muito precoce. Sensacional. Nem é idosa, você já viu, Fábio? Já. Eu já vi também. De muita reflexão. Muita reflexão. E para quem não é da área, quem não está no dia a dia do idoso, espanta, né? E um muito divertido, que também nem tudo está relacionado com as condições de saúde, mas muito de superação, de valorização do idoso, do papel do idoso na nossa sociedade, é o Senhor Estagiário, com Rob De Niro. Não sei se vocês já viram. Esse não. Ele resgata a vida profissional dele depois dos 70, e como estagiário. E interagir com as tecnologias e tudo. E aí, com o passar do tempo, tem aí um olhar para ele diferente, né? Porque existe, gente, assim, não quero tomar muito tempo mais não, mas tem uma mensagem final também. Os termos vão sendo construídos, né? Mas assim, já teve gerontofobia, ageísmo, tudo tentando dizer da aversão ao envelhecimento. Eu acho que a gente tem que tentar desconstruir essa ideia do envelhecimento como doença ou uma situação pejorativa, negativa. Não estou jogando confete. Eu lido com idoso e enxergo as dores físicas e da alma. É difícil em vários aspectos, né? Mas a gente tem que tentar evitar ao máximo também reduzir esse momento a fala de alguns idosos, de pessoas que convivem com os idosos mesmo, um momento tão negativo, somente negativo. Ele talvez seja muito difícil hoje, porque quem é idoso hoje, de 90 anos, não estava preparado para chegar aos 90. Essa pessoa não estava preparada para os 80. Foi pega de surpresa.
A lógica de vida dela era achar com quem que ela ia casar até os 20 anos de idade, aí casava, descobrir o emprego dos 20 aos 30, o melhor emprego da vida dele, e ia ficar nesse mesmo emprego até aposentar. Então, por 50 anos, acabou, estou aposentado, né? Trabalhei dos 20 aos 50, 55 anos, aposentei, e 65 anos, fim de vida. Porque minha avó faz mais ou menos isso, né? Fim de vida. De repente, ele se encontra aos 80. Não teve o que nós estamos tendo, discussões sobre esse processo. Então, eu acho, sim, que a gente tem que pensar que é uma fase de vida difícil, a velhice não é uma fase fácil, como todas as fases têm suas particularidades. É um processo natural, né? Se você conversar com um adolescente hoje, ele vai falar das dificuldades de ser adolescente. Sim. Um adulto jovem, 25 anos, tem seus desafios também, nem tudo são flores. Mas eu sempre falo que envelhecer é um privilégio. Você só tem que se organizar e não combater. Então, o primeiro medicamento, a gente nunca esquece. A primeira fala, tipo, esse remédio você vai tomar provavelmente pro resto da vida. Não deve ser fácil. Eu ainda não falaram isso comigo. Mas eu já escutei pessoas falando assim, pela primeira vez o médico falou que esse remédio talvez seja pro resto da vida. Não é fácil. Mas pensa que pelo menos é um medicamento que vai melhorar a sua qualidade de vida, as coisas mudam mesmo. Então a resiliência, a aceitação, e não preconceito, e não agressão. E não... O termo mais usado hoje é o ageísmo, que é essa fobia do envelhecimento. Essas cirurgias plásticas absurdas, a ideia de se combater e tudo mais. Não estou falando que é confete, não estou falando que é o momento mais feliz da vida, não estou falando que é a melhor idade, não. Que nem eles falam. Não é a melhor idade. A melhor idade é a idade que eu estou com ela agora. Estou adorando essa idade. Você está adorando a idade que você tem. Então a melhor idade ela é individual. Mas é um belo momento. Pode ser um belo momento. Tem que ser. Você tem que se organizar para isso. O que você vai ser depois dos... Eu vou perguntar para vocês, como é que vocês querem comemorar os seus 80 anos? Vocês já pensaram? Eu já estou com 10 anos. Eu estou com 47 e não é que eu estou doido para envelhecer, mas eu tenho que planejar, gente. Não vamos ser de surpresa, não. Fabrício, esse lance que você está aí é estudo de música, alguma coisa assim? É Você está vendo aquela casca de ovo? Como é que é? Aí eu pergunto, como é que eu estou vendo casca de ovo? É espuma. Eu tenho um estúdiozinho aqui que eu adoro também. Eu brinco aqui. 80 anos vai estar tocando bateria. É isso que eu ia falar, exatamente. Tem. Nos momentos de raiva aqui, eu venho aqui na minha bateria. E talvez, eu espero que os momentos de raiva diminuem, mas os momentos de bateria aumentem, né? Não, aumenta. Agora com a pandemia praticamente acabou, né? Assim, acabou que eu digo assim, né? Eu toco, né, em banda e tal, mas assim, a bateria para mim, a música, não a bateria, mas assim, a música para mim vou dizer que assim, é o meu grande aliado. A grande aliada é a música, né? E música é uma coisa sensacional. Inclusive, eu até achei, Marquinhos, que você ia recomendar aquele filme espetacular, é um documentário que tem na Netflix, do poder da música com os idosos. Você já viu? Eu esqueci o nome daquele filme. A Live Site. Isso. É espetacular aquilo, né? O que a música é capaz de fazer, né? Pois é. Eu quero assistir. Eu já vi em congressos algumas falas de trabalhos com Alzheimer e música. Não é meu campo de estudo, mas já assisti palestras lindas a respeito disso. E essa brincadeira que eu estou fazendo com você é exatamente isso. É quem vai ser o Fabrício. Porque hoje eu conheço o Fabrício, professor universitário, pesquisador, cientista, mas às vezes daqui a uns anos, quando eu for conversar com você, a gente tiver 70, você vai falar, não, mas eu sou o Fabrício músico. Isso. O músico subiu. Entendeu? Eu sou da educação física, mas assim, inverteu. Hoje você toca a bateria um pouco e é da educação física. Talvez os seus últimos 20 anos de vida sejam de música. E o Fernando tenha outra ideia. Isso é assim. Planejar, a gente não tem que ser. A gente não tem que ser o mesmo a vida inteira. As possibilidades são muitas. Tem que pensar. Não pode deixar bater na sua cara de repente. Não tem aquele filme De Repente 30? Eu acho que daqui a pouco vai ter o filme De Repente 80. E ninguém aqui, quando eu perguntei como vocês querem comemorar seus 80 anos, ninguém pensou no CTI, ninguém pensou numa cadeira de roda, ninguém pensou numa situação que não fosse, às vezes, tomando um vinho, uma cerveja, comemorando com a familiar, com os filhos e tudo mais. Então, para isso tem que ter
o que a gente domina, né? Tem coisa que a gente não domina. Sim. Então, o que a gente domina é o quê? É o clássico, né? Acho que eu vou chover uma olhada. Nutrição adequada, exercício físico, boa interação social, que é um ponto que Harvard já fala. Eu quero achar esse trabalho que fala que a interação social, um trabalho epidemiológico, a interação social foi um fator determinante para o envelhecimento bem-sucedido. Quem respondeu foram os idosos, questionados. O que é determinante para você envelhecer bem? Interação social. Às vezes a gente está achando que todos esses componentes são para você usar, né? Sim. Porque não adianta ser forte, você não vai poder viajar, não vai poder encontrar família, ter capacidade de viver a vida, né? Socialmente. Perfeito. É isso aí. Deixa eu falar mesmo, senão daqui a pouco o pessoal vai achar. Não, esse vídeo Não, é sensacional, assim, a gente só tem que agradecer, né, assim, além do aspecto técnico, né, que você nos traz, é a questão da sabedoria, né, eu acho que a gente convive com o idoso também, a gente aprende muito, né, Marcos? Então essa coisa da sabedoria, que é uma pessoa que já viveu mais, né, e tem um olhar para trás, que a gente vai chegando a uma certa idade, a gente vai ficando mais sábio, né, então, eu acho que a sua fala é recheada disso, tem a questão técnica, a questão científica, você não perde nunca. Mas você nos traz também a reflexão, né, o entendimento, a sabedoria da vida, né? É o sentido da gente estar aqui. Então, eu vou te agradecer muito. E foi uma experiência muito legal te reencontrar, né? Espero que termine essa pandemia para a gente sentar realmente para conversar, tomar um vinho, tomar um café ou tomar uma cerveja e falar um pouco mais sobre a vida. Muito obrigado, viu? Eu agradeço muito. Muito forte abraço. Saúde para todos. Muito obrigado mais uma vez. Foi uma delícia conversar. Foi ótimo, Marquinhos. Obrigado, viu? O vídeo aí, apesar dele ser lançado aí durante a semana, ninguém sabe que nós estamos gravando esse vídeo no domingo à noite, né? Tiramos você aí do sossego aí da família. Mas, assim, foi muito produtivo, a gente aprendeu muito. E, assim, eu acho que o canal também, ele teve para mim, para o Fernando, né? Um desejo pessoal. E que, para além do canal, né, a gente, né, Fernanda, a gente está reencontrando, né, pessoas que a gente conviveu há um tempo atrás. E, assim, novas amizades. Nossa, né? Novas amizades. Conhecemos, né, Fernando, pessoas, assim, incríveis. E revivemos também agora com você, né, com o Benar também, nós já trouxemos aqui. Grande Benar. Pessoas que, assim... orientador, não sei se você sabe. Hein? Como é que é? O Benar é meu orientador. Tô sabendo, seu desorientador. Eu acho esse projeto de vocês fantástico. Pessoas, né, que trazem informação séria, usam a mídia, usam as redes sociais. Eu já tenho um tempo que estou nas redes sociais, eu também tenho um canal Personal Center. Tanto que é difícil esse projeto que vocês estão fazendo. Durante algum tempo as pessoas ficaram meio preconceituosas. YouTube, aposto que vocês devem ter escutado essa cadinha. Fernando, você virou YouTube. Eu falo assim, de maneira tipo, não, gente, é um canal fantástico. Eu aprendi muito assistindo os vídeos que vocês postaram. Pessoas de primeira qualidade, reflexões fantásticas. Então você vê que tem um cuidado enorme. Então, não é porque a ferramenta é mal usada por outras pessoas que a ferramenta é ruim. Sim. Né? Então, parabéns por estar, permaneça. A gente sabe que não é fácil, né? Tem que ir conquistando aos pouquinhos, fazer de forma séria não é fácil, mas permaneça, porque só tem a educação física e, de modo geral, a ciência só tem a ganhar com os seus vídeos. Agradecemos, Marquinhos. Então, assim, antes de chegar no final, né, aproveitando as palavras do Marcos, né, pedir para o pessoal, né, o famoso, né, curtir, compartilhar, né, interagir com a gente, para tentar, né, ajudar a que isso chegue, esse conteúdo chegue a um número de pessoas. Beleza? Então é isso aí. Até a próxima. Obrigado, Marquinhos. Valeu, Fernando. Nós temos conversa para mais vezes. E até a próxima. Um abraço. Até a próxima, Marquinhos. Abração.